Seu coração, por favor. Nós estamos diante da mais alta autoridade, aquele que tem poder, honra e glória para fazer coisas extraordinárias no nosso meio, para trazer a paz, para trazer a harmonia, para restaurar a nossa família. Oh, Espírito Santo, nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos, querido Pai do Senhor Jesus. Venha nesta noite, toma esse lugar, fala conosco, ministra o teu querer e a tua vontade, Senhor. Senhor, nós te adoramos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, todas essas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, e todos digamos amém, bem forte ao nosso Deus. Glória a Deus. Amado, saúda o seu irmão que está ao seu lado com a paz do Senhor Jesus. Saúda ele com a paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção, amado. Estamos ainda na campanha Família ao Pé da Cruz, que vai se encerrar no domingo. E com certeza tivemos na semana passada o Seminário da Família. Quem gostou do Seminário da Família? Foi bênção ou não foi? Deus falou ou não falou? Amado, muito top. Deus deu graça aos nossos homens de Deus que foram usados para ministrar a nossa família. E hoje eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37. O que eu vou falar aqui hoje não acontece no nosso meio, não. Só acontece lá no Marrocos. Com certeza, o que eu vou falar aqui não acontece no nosso meio. A mensagem de hoje que eu tenho para os senhores não acontece aqui no meio. Vai acontecer lá no Marrocos, né? Coitado do Marrocos. E Marrocos vai jogar hoje ainda. Não sei quem culpou os Marrocos, né? Amados, Gênesis 37, a partir do versículo de número 17, a Bíblia diz assim: e disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Versículo 18: e viram-no de longe, e antes que chegasse, conspiraram contra eles para o matar. Versículo 19: e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Versículo de número 20: vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. Diremos, um animal selvagem o comeu. Veja o que lhe darão os sonhos. Veja o que darão os sonhos. O versículo de número 21. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou-os da mão deles e disse, não tirem a vida. Versículo 22. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangues, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhas mãos sobre ele. Isto disse para livrá-los deles, a fim de restituir ao pai. Versículo 23. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-lhe da túnica, e a túnica tolar de mangas compridas que trazia. E tomou e lançaram na cisterna vazia, sem água. O versículo, e ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelita, vinha de Gileade. Seus camelos trazia aromatas, bálsamos, mirra, e que levaram para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos,
De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? 20. Vendamos-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Curve a tua cabeça. Ora bacanda charabás. Meu Deus, fala conosco nesse versículo, Deus. Meu Deus, nós estamos precisando da tua direção, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, pedindo a tua direção, Pai. Em nome de Jesus, todos digam amém. Amados, eu trouxe para vocês aqui um problema familiar. E não é um problema familiar fácil de resolver, mas é um problema grave. Aqui nós vemos o problema de irmãos conspirando contra o próprio quê? Será que isso acontece hoje? Ou será que isso acontece lá no Marrocos? Será que isso acontece hoje, amado? Amado, na verdade aqui, você note bem, os irmãos estavam tão raivosos que eles queriam matar a quem? Matar a José. A raiva chegou num nível tão elevado que eles não queriam só prejudicar José, eles queriam o quê? Eles queriam matar José. Primeira coisa que eu quero que você saiba na mensagem de hoje: Deus conhece a sua família. Não adianta você chegar aqui para mim com carinha bonitinha, bacaninha, dizendo que não tem problema. Deus sabe os problemas que você está enfrentando lá. Amado, na verdade, Deus conhece profundamente os nossos dramas, as nossas crises familiares, as nossas dívidas, os nossos sofrimentos. Amado, pode ter certeza que eu estou falando. Você não está oculto diante dos olhos do Senhor. Tem muitas pessoas que pensam que ninguém conhece os seus problemas. E ele chega aqui e dá uma cara, a cara dele parece até que tudo vai o quê? Ele consegue disfarçar muito o quê? Muito bem. Um dia uma irmã me procurou e pediu oração. Apóstolo, o senhor pode orar pela minha família e tal. E eu falei, como é que está a tua família? Não, vai bem. Eu digo, mas a irmã, tá bom, vou orar, mas está tudo bem, tá tudo bem, apóstolo. Só que ela trazia um óculos escuro no rosto. E eu chamei ela para conversar. Vem cá, irmã, vamos conversar. Eu falei, tira o óculos para me dar uma olhada. E a irmã ficou de negra, ficou pálida, ficou mulata. O sangue subiu, parece que saiu do quê? Eu digo, tira o óculos, eu quero falar com a irmã sem o quê? E quando ela tira o óculos, irmão, o olho todo o quê? Cheio de hematomas. Mas tudo vai o quê? Amado, aqui nós estamos vendo uma crise familiar sem precedentes. São irmãos conspirando contra quem? Contra irmãos. Parece, é uma das coisas mais terríveis que tem, amado, é quando nós, que temos o mesmo sangue, que viemos de uma mesma origem, estamos começando a lutar entre quem? Entre nós.
Olha, deixa eu falar para você, a família, quando a luta é externa, ela nos une. Se alguém mexe com um dos nossos familiares lá fora, todo mundo aqui fica o quê? Fica unido. Mas quando a luta é interna, ela se o quê? Ela se divide. Quantas famílias estão divididas? Quantas famílias estão fracassadas? Porque o problema não é de fora para dentro, o problema é de dentro para onde? O problema é de dentro para fora. E eu digo para você com toda certeza, nós estamos aqui na semana, no mês da família ao pé da cruz, e nós não podemos perder a chance de pedir a Deus para tratar a nossa família, ainda que seja mágoa, ainda que seja dor, ainda que seja traição, ainda que seja sofrimento, ainda que seja inveja, ainda que seja ciúme, ainda que seja prioridade, ainda que seja qualquer que seja o problema, Deus pode tratar a nossa família, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é Deus. Amado, entenda o que eu vou falar para você. A coisa principal que Deus quer para você, para nossas famílias, não é que a família tenha bens. Tem muita gente que pensa que Deus só quer que a família tenha o quê? Dinheiro, money, jabaculê, bufunfa. Outros pensam que a família tem que ter propriedades. Ah, não, Deus quer que a família tenha casas, tenha lojas, tenha mansões, tenha carro. Olha, deixa eu falar para você. A coisa prioritária que Deus quer para a tua família não é que a tua família seja abastada em finanças, não é que a tua família tenha muitas propriedades, não é que a tua família seja muito conhecida como família nobre na sociedade. O que Deus quer que a tua família tenha é uma coisa chamada paz. Aleluia. A coisa fundamental para uma família não é o dinheiro, não é a posição, não é o bem, mas é a paz que ela carrega entre os seus membros e os seus membros daquela família. Quando uma família tem paz, amado, você supera a crise financeira. Quando a família tem paz, você supera a crise emocional. Quando a família tem paz, a gente vence as doenças. Quando a família tem paz, a gente supera todas as crises. Em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor, mas a paz. Amado, quando a gente tem consciência, o Senhor disse: no mundo tereis o quê? João 16:33, o Senhor disse: amado, o Senhor não disse que você não teria aflição. Amado, não existe família sem aflição. Você pode olhar todo mundo muito bem, aquela família tem aflição, porque todos nós somos seres do quê? E a gente vai precisar da graça de Deus para vencer os problemas que vão surgir. E eu quero falar para você, nessa primeira estrutura, a origem dos problemas que uma família carrega. Por exemplo, nós estamos vendo a família de quem aí? De Jacó. A família de Jacó, ela foi vítima de problemas que foram criados dentro da família. Os irmãos não chegaram naquele ponto à toa. Pensa bem, primeira coisa, problema que acontece dentro da família, que a gente precisa lutar para isso. Você que é pai, você que é mãe, você tem que lutar isso. Favoritismo dentro de onde? Dentro da família. Amado, a Bíblia fala que Jacó foi vítima de favoritismo. Jacó passou por isso.
A família de Jacó, como é que era? O pai preferia quem? Esaú. E a mãe preferia quem? Quer dizer, duas nações brigando para que aquele fosse o quê? Fosse o filho querido. Quer dizer, o pai preferindo Esaú e a mãe preferindo quem? Olha no que deu. O irmão tendo que fugir, ficar 20 anos distante da onde? Da casa. Ter que morar com seus tios para não morrer pelo próprio quê? Jacó viveu tudo isso, mas parece que não aprendeu o quê? Você sabe o que eu quero falar para você? Aprenda com os teus problemas. Olha para o teu irmão e diga assim: aprenda com os teus problemas. Amado, não fica deixando para aprender. Os problemas, eles existem para que a gente aprenda com eles. Jacó viveu um problema, mas não aprendeu com o problema. Porque dentro da casa dele, houve o quê? Houve favoritismo. Como assim, Mário? Quem era o filho preferido de Jacó? José. Amado, o problema começou a surgir aonde? Com Jacó. Jacó tinha 10 filhos. Veio José, 11º filho. E Jacó trocou todas as forças dos filhos por amor a quem? A José. Amado José, deixa eu falar para você o seguinte. Quais são os problemas que acontecem quando há favoritismo dentro da família? Amado, o favoritismo, ele deixa de enxergar como algo igual para focar em pessoas. Quantos filhos eram? 10. Quantos filhos ficaram? 11. E agora? O pai troca o carinho dos 10 e coloca o carinho onde? A Bíblia fala, bota lá Gênesis 37, o versículo 3. Olha aí o problema. Gênesis 37, versículo de número 3. Olha aí olha o grande problema. Ora, Israel, quando fala Israel, é Jacó, tá? Israel amava mais a quem? Que a todos os seus, porque era filho da sua. Ele fez uma túnica tolar de mangas comprida. Jacó não escondeu o seu quê? O seu favoritismo. A Bíblia fala que ele amou a José mais do que todos o quê? Amado, deixa eu falar para você com toda certeza. Cuidado você, quando você tem filhos, para você não começar o quê? A favorecer mais um e desfavorecer quem? Porque naturalmente, algumas coisas acontecem quando isso surge. Primeiro, a Bíblia fala, amado, que o impacto dessa tua decisão, primeiro, vai gerar feridas. Diga assim, feridas de rejeição. Quando você favorece um em detrimento de quem? Dos outros. O filho que não é favorito cresce com a sensação constante de que por mais que ele se esforce, ele nunca vai completar o coração de quem? Do pai. E naquela época, amado, era uma coisa muito séria. Quem era o primogênito da família? O primogênito da família era Rubens. Talvez até se ele se inclinasse para quem? Para Rubem não teria tanto o quê? Mas ele se inclinou para o mais o quê? O mais novo, o caçula. E eu digo para você, amado, quando a gente
não consegue esconder os nossos sentimentos pelos filhos. A gente está gerando feridas. E eu vou falar para você, amado. Essas feridas, elas criam desaprovação entre os irmãos. Essas feridas, elas criam a baixa autoestima. Aqueles que são colocados em segundo plano começam a sofrer de um sentimento abusivo de rejeição. Eu não sei se vocês já passaram por isso aqui, mas talvez alguns dos senhores que estão aqui também sofreram isso. Porque quando um pai ele escolhe não é ruim só para quem ele escolheu. Aliás, não é ruim só para quem ele não escolheu, também é ruim para quem ele o quê? Porque as pessoas começam a se voltar para onde? Para aquele que ele escolheu. E aquela criança não tem culpa de quê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que acontece quando isso acontece, amado? Os filhos começam a internalizar uma ideia de que ele não é bem-vindo naquela casa. Eu posso imaginar os irmãos de José crescendo no deserto, trabalhando, se esforçando, e de repente nasce um garoto pequeno e agora o pai se volta tudo para quem? Até colocando a administração na mão de quem? Na mão do mais novo. Ah, não, mas os filhos não eram muito honestos. Não, amado. Mesmo que não fosse, você tem que cobrar a coisa pelo que ela é. Se há desonestidade, chama e corrige. Não é, ah não, esse é desonesto, já não vou mais usar ele. Não, se você é desonesto, meu filho, vem cá, você está roubando. Vamos o quê? Vamos parar com isso. Não é porque esse é desonesto, eu vou esquecer aquele e vou começar a focar. Até porque José nem tinha muito tempo para ser desonesto, ainda estava o quê? Estava novo. Amado, quando isso acontece, favoritismo, segunda coisa, existe uma pressão esmagadora sobre o escolhido. Amado, o favoritismo faz mal para quem é preferido. Você note bem, por um lado, o filho favorecido, ele é beneficiado pelo favor dos pais. Mas ele é desprezado pelo amor de quem? Dos irmãos. Você note bem, para acabar de completar, José não tinha muita sabedoria. Além de ser favorito, bispo, Deus ainda dá a ele um sonho. E ele chega lá, conta o sonho como se fosse o quê? Olha, meus irmãos, vem cá. Vocês vão todos se humilhar, o meu milho ficou de pé, o de vocês tudo o quê? É por isso que meu pai me escolheu. Amado, deixa eu falar para você. O favoritismo, ele gera também arrogância no coração de quem é o quê? É escolhido. Ele sabe que a melhor parte do pão vai ser dele. Ele sabe que a roupa mais bonita vai ser o quê? Ele sabe que as melhores escolhas vai ser quem? Vai ser dele. Aí, além dele começar a ser pressionado por todos os irmãos, ele também começa a colocar no coração o quê? Um espírito de que eu sou o melhor. Porque o meu pai me escolheu como o quê? Como o melhor. E eu falo para você em nome do Senhor Jesus, eu não sei se você aqui foi favorito, ou eu não sei se você aqui foi rejeitado, mas uma coisa eu digo, tanto os favoritos como os rejeitados precisa se consertar com Deus, para que Deus quebre esse elo de maldição na sua casa, na sua família, nos seus filhos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Deus tem o melhor para nós. O favorito, ele cresce mimado, achando que o mundo é diferente para ele, que as regras não se aplicam a ele. Ele é sufocado pela pressão
de que ele é o escolhido do papai de quem? Em Provérbios 16, o versículo 19, a Bíblia diz: o orgulho, ele vem antes da destruição, e o espírito ativo antes da queda. Amado, nós temos que aprender que nós não podemos deixar que o favoritismo penetre na nossa o quê? Na nossa casa e na nossa família. Amado, o favoritismo preservou naquela família, e aquela família teve um grau de sofrimento terrível. Amado, na verdade, quando isso acontece, amado, você vai viver a rivalidade extrema entre quem? Entre os irmãos. Amado, quando o favoritismo é muito claro, olha o nível que chegou os seus irmãos. Coloca aqui 37, o versículo 18. Olha o nível que eles chegaram. O orgulho vem antes, não. Gênesis 37, o versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, ó. E eles o viram de longe. Antes que chegaram, planejaram o quê? Matar o irmão. Mas é de matar, matar, matar. É de tirar a vida. É de levar para a terra do pé junto, Nick. Olha o nível aqui, Lena, de raiva que estava no coração de quem? Amado, eles estavam raivados. Sabe o que eu quero falar para você? Quando o favoritismo é muito explícito. E o pai ainda lhe deu o quê? Lhe deu uma túnica colorida. Deixa eu falar para você aqui. Você sabe o que é uma túnica colorida? Hoje a gente vê os nossos panos aqui, colorido. Naquela época, só quem usava túnicas coloridas eram pessoas que tinham o quê? Que tinham honra. Porque naturalmente a tecelagem era roupa de uma única o quê? Porque as túnicas de cores diferentes, elas muito trabalhosas e eram muito caras. Se você com uma túnica colorida, você podia comprar 10 ou 20 de outra túnica o quê? Normal, porque havia um trabalho terrível para se fazer o quê? Para se fazer a separação de cores. E Jacó, sem pensar, pega uma túnica colorida e dá para quem? E dá para o filho mais novo. Amado, aquilo ali encheu o quê? Se ele pega essa túnica e desce pelo menos para Rúben, que era o primogênito, o pessoal ainda ia aceitar, porque Rúben era o quê? Primogênito. Mas não, ele pega a túnica e dá para quem? Dá para José. E olha, quando eu falo para você, quando José vai encontrar com os irmãos, ele vem com o quê? Ele vem com o objeto mais da raiva. Quando eles olharam, a Bíblia diz que eles tramaram, conspiraram em quê? Em matá-lo. Seja sincero, abre aqui o confessionário. Quem aqui já quis matar o irmão? Já pede perdão logo agora. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Senhor, naquele período eu não te conhecia, Senhor. Mas às vezes, amado, entre nós, entre nossas famílias, há tanta raiva que pessoas estão indo para as lundas fazer feitiço contra o próprio irmão. Apóstolo, amado, a Bíblia fala que aqueles filhos, eles estavam tão enraivados, sabe, era que eles planejaram, não era
não era suficiente somente fustigar ou castigar, não. A raiva era tanta que eles queriam o quê? Eles queriam matar. Eu vou dizer para você com toda certeza, quando uma família, ela entra nesse nível, ela precisa da intervenção de Deus. Porque esse ódio, amado, esse ódio ele vai gerar muitos problemas. E deixa eu falar para você, esse problema do favoritismo acontece muito. Os pais não têm sabedoria. Por exemplo, pastor Josias, que tem um filho e uma quê? A maioria das pessoas que casam querem o quê? Querem o quê? Filho. Pode ter certeza, a maioria dos casais que estão casando, o primeiro que eles querem que venha quem? E muitas vezes vem o filho e vem a filha e começam a valorizar muito quem? O filho esquece quem? Gente, cuidado para isso não acontecer. Nós temos que saber dosar a nossa capacidade de amar, para não gerar o quê? Isso aí, traumas, feridas, arrogância, guerra entre quem? Amado, agora você imagina como é que essa família sofreu. Porque o favoritismo levou ao segundo problema. O favoritismo levou ao ciúme e à inveja. Amado, deixa eu falar para você, o favoritismo conduziu aqueles irmãos ao quê? Ao ciúme e a quê? A inveja. Amado, o ciúme é você tem medo de perder o que é seu. A pessoa que tem ciúme, ela tenta proteger aquilo que é o quê? E quando ela começa a ver que aquilo que é meu tá se perdendo, ela começa a ter o quê? Ciúme. Note bem, Rúben, Judá, Levi, Simeão e os outros irmãos começaram a ver que o amor do pai estava onde? Estava se perdendo. No mínimo, eles deviam conversar assim. O pai não liga mais para quem? Para nós. Porque agora na boca do pai só tem quem? José, 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 José. José agora parece que só tem ele aqui nessa o quê? Nessa casa. Gerou nos filhos o quê? Ciúme, medo de perder aquilo que lhe é seu. Acontece também o ciúme entre casais. Como é que eu posso explicar isso aqui para você de uma maneira mais clara? É quando o seu cônjuge ou seu parceiro começa a dar atenção demais para uma outra pessoa e você começa a achar que o quê? Que está havendo mais atenção do que o quê? Do que deveria. É quando você tem um amigo que é muito chegado, e daqui a pouco você começa a ver esse amigo próximo de quê? De outras pessoas, e você começa a ficar o quê? Com ciúme. Pô, será se meu amigo ainda vai o quê? Vai ser meu amigo? Será se a minha esposa ainda vai ser minha esposa? Será se meu marido ainda vai ser meu o quê? O ciúme, amado. Olha o que a Bíblia fala lá em Provérbios 27:4. Provérbio 27:4, a Bíblia diz. Provérbio 27:4. Vamos botar aqui para a gente ler bem. Estamos todo mundo legal com essas telas, né? Então, eu não sei mais como é que vai ser a nossa vida se tirar essas telas da nossa vida. Vamos ver. Vamos sofrer bué. Olha só. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Essa aqui é da inveja.
Espera aí. Provérbio. Amado, porque isso aqui é ciúme e inveja, né? Na verdade, quem consegue suportar? Na minha tradução aqui tá ciúme, tá? Mas também da inveja tem aí, viu? Amado, qual é a diferença da inveja para o ciúme? O ciúme é você ter medo de perder o que você já tem. A inveja é você querer o que o outro tem. Eu estou vendo aqui um bando de invejosos. Sim ou não? Sim ou não? Pode dizer que sim. Diz que todos nós sofremos de inveja. Todos. A ciência diz que todos nós somos o quê? Somos invejosos. Diz que a gente... Sabe quem consegue vencer a inveja naturalmente? São a mãe. Segundo os estudos científicos, diz que a mãe é uma das únicas pessoas que não tem inveja de quem? Dos filhos, porque o pai também tem. Quando vê o filho crescer muito, diz, está crescendo muito esse garoto. O irmão, quando vê o outro crescer, meu irmão. Gente, a inveja, ela é gerada porque a gente quer o outro. E eu vou dizer para você com toda certeza, a inveja, ela faz você cobiçar aquilo que não te pertence. Você pertence ao outro. Uma mulher que deseja o marido de quem? Da outra. Será que tem alguma aqui? Vigia. Porque todos nós somos sujeitos a quê? A esses sentimentos. É o homem que deseja a mulher de quem? Do outro, inveja. Eu quero aquela mulher. Gente, isso é o quê? A inveja. A inveja, amado, ela gera ressentimento, desgosto. O invejoso, ele passa por 3 estágios. O invejoso, ele passa por 3 estágios. Primeiro, o invejoso, ele sabota, ele trama, ele engana para ter as coisas de quem? Do outro. Amado, não brinca com isso. A inveja raramente fica apenas no pensamento. Raramente fica só onde? A inveja parte para a ação. Quem é que teve inveja na Bíblia que matou o irmão? Caim. Opa, mais uma vez família, um matando quem? Mas ele sentiu ciúme, ele sentiu inveja de que Deus aceitou a oferta de quem? E não aceitou quem? E aí, cuidado que a inveja, geralmente, ela parte para uma prática. Note bem, os irmãos de José tiveram o quê? Tiveram inveja. Tiveram ou não tiveram? Eles conspiraram. O garoto está vindo longe. E eles começaram a dizer, vamos matá-lo. Agora é a nossa chance. Não, aqui estamos longe de casa. Aqui nós estamos fora de quê? Ninguém vai nos ver. Amado, a pessoa invejosa, ela inventa mentira. Ela inventa coisas para prejudicar a vida de quem? Alguém fala assim, poxa, teu irmão está prosperando. Não, também ele rouba bué lá no trabalho.
Ou seja, ele não quer admitir que os outros estão vendo o irmão dele o quê? A prosperar. Então, para justificar, ele disse: meu irmão é mau gatuno. Amado, ainda que fosse, o que você tinha que falar para os outros? Às vezes você vê o outro crescer e você, olha, deixa eu falar para você aqui, deixa eu continuar aqui, porque isso aqui, né? Lá no livro de Tiago, né? Capítulo 3, o versículo 16, amado, o invejoso ele cria fofoca, o invejoso ele cria intriga, o invejoso ele suja a reputação, o invejoso ele prejudica necessariamente para que o outro não cresça e não tenha o êxito que ele não quer que ele tenha. Lá no livro de Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de quê? De males. Amado, onde a inveja está imperando, amado, aonde ambição egoístas, aí há todos tipos de quê? De males. Vocês têm que entender que a inveja também ela foi criada lá atrás, por um problema de favoritismo, pelas coisas que começaram a dar e não dar para quem? Para os outros. Você tem que tomar cuidado. O filho, você tem 2 filhos. Para um você dá um celular, um Samsung S, como é que é? Os últimos aí, os S26. Aí para o outro dá um Motorola, sei lá, nem sei se tem esse. Como é que é? Não tem lanterna, é isso aí. É esse mesmo aí. Aí você dá o outro. 2 irmãos, um faz aniversário, um S26. O outro faz aniversário, um Tanlantela aí. Gente, vai criar ou não vai criar a inveja? O cara vai dizer: mas poxa, eu também sou filho. Amado, a inveja, ela gera uma teia de mentiras. Diga assim: a inveja gera uma teia de mentiras. Note bem, eles começaram a conspirar. Vamos matar José. Mas como é que nós vamos fazer para falar para o pai? Porque o pai vai perguntar: cadê José? Aí eles disseram: vamos pegar a túnica dele, vamos colocar onde? No sangue, e dizer que o animal lhe o quê? Lhe atacou, ele matou. Amado, esses homens conspiraram isso e mentiram diretamente para quem? Para o pai, sem nenhum medo. Mentindo abertamente para quem? Para o pai. Mas José foi o quê? José não foi morto, porque Deus conhece a nossa família. Você sabe por que você ainda está bem? Você sabe por que a tua família ainda está de pé? Você sabe por que você ainda está de pé? Porque Deus conhece a tua família e Ele vai agir mesmo quando você não sabe. Aleluia! Mesmo quando a gente não tem noção, o Senhor está lá, o Senhor vai agir, o Senhor vai preparar os libertadores, os protetores, os guardadores. Ei, Rabacanda Rabandaia! Quem tem palma da palma, quem tem aleluia da aleluia, mas a nossa família não será destruída. Aleluia!
Xerebacandarabandaia. A nossa família não vai ser destruída. Não, amado. Eles queriam matar José. E vou falar para vocês, eles iriam matar a quem? A José. Aí Deus levanta Rúben. Rúben disse: não toque no menino. Mas Rúben sozinho não conseguiu conter o quê? A fúria de todos os irmãos. Porque era tanta raiva, era tanta mágoa, que precisava de ser saciados. Amado, quando há muita raiva, as pessoas precisam ser saciadas. É por isso, amado, que a gente precisa estar bem com Deus. Porque o terceiro ponto, as pessoas invejosas, elas adoecem emocionalmente. Elas estão doentes. Elas não conseguem se alegrar com nada daquilo que o outro quer. Conquista. E tudo que o outro conquista lhe dói mais ainda. Se você casa bem, lhe dói. Se você tem aumento salarial, lhe dói. Se você consegue promoção, lhe dói. Tudo lhe o quê? Amado, a inveja impede que as pessoas celebrem as nossas vitórias. A inveja, ela levanta pessoas falsas. Porque eles começam a ficar do nosso lado cheio de quê? Ai, que legal, você foi promovida, dobrou o salário, poxa, Deus é bom, cheio, falso, falsa. O riso fica até sem graça. Quando você vê alguém rindo assim para a tua vitória, fala, Deus me protege. Estou sentindo cheiro de falsidade no pedaço. É por isso, amado, que muitas vezes a gente, quando consegue vitória, às vezes não quer falar. Você recebe uma bênção, tem que ficar o quê? Porque às vezes, quando a bênção vem, aqueles que são falsos, porque o invejoso é falso. Olha esses camaradas aqui, mentiram para o pai, são mentirosos, são enganadores. Amado, 20 anos se passaram de sofrimento interno. Você imagina, você guardar todo esse tempo sem falar a verdade. Quer que eu seja sincero? Posso falar? Não vamos ficar tristes, não. Hoje você tem que largar esse sentimento. Talvez você carrega isso há 10 anos, 15 anos. Talvez você está aqui, você tem inveja do seu irmão. Você está rindo assim, você está rindo que nem eu. Falso. Apóstolo, que legal, Deus é bom. Você é um deles. Você é um dos que deseja que o teu irmão não prospere. Você é um daqueles que não se alegra com a vitória dos teus. Porque isso aqui acontece ou não acontece aqui? Só lá no Marrocos. Ou no Egito, né? Inclusive o Egito perdeu ontem, né? Só acontece com o Egito. Gente, não faz isso. A gente precisa vencer esses sentimentos, porque tudo isso aqui são sentimentos.
Tudo isso aqui são emoções. E ainda que exista, você tem autoridade espiritual para ir até Deus e dizer: Deus, não me permita que esse sentimento ronde o meu coração, aleluia. Você tem poder para quebrar essas emoções, dizendo: Deus, lava o meu coração, Deus. Deus, não me deixa ficar triste com a vitória dos meus, não me deixa ser um mentiroso, um falsário, mas me faz um homem que vou aceitar as tuas verdades para a minha vida, ainda que não sejam as melhores. Eu escolherei estar debaixo da tua boa, poderosa e maravilhosa vontade, para que o teu nome seja glorificado na minha vida, na minha casa e na minha família, em nome de Jesus. Xerebacanda labandaia. Amém? Amado, não permita que a inveja, o ciúme, destrua o teu lar. Isso acontece dentro das famílias. Quase mataram José. Só não mataram José porque Deus levantou 2 homens. Primeiro levantou quem? Rubens. E depois levantou quem? Judá. E depois Deus levantou quem? A caravana dos egípcios. Porque se eles não vendessem, eles teriam que matar. Porque chegaram num nível que já não tinha mais o quê? Retorno. Como é que eles iam? Agora José voltando ia dizer para o pai: pai, quase me mataram. Cheio. Ia dar um problema. Cheio. José do jeito, Jacó do jeito que amava o filho, estava arriscado a matar os 10 filhos. Mas Deus, diga assim: Deus conhece a minha família. Sabe o que o Senhor fala lá no livro de João 16:33? No mundo tereis, mas você tem o quê? O Senhor. Essa palavra, amado, ela tem 3 características. Quando você fala no mundo tereis aflição, o Senhor, Ele está te trazendo 3 coisas fundamentais. Primeiro, as aflições são realistas. Isso não é brincadeira. Não pense você que você vai ficar fora de quê? Fora desses problemas, fora desses sentimentos. Amado, todos nós vamos ter que lutar para não permitir que o ciúme, todos nós teremos que lutar para que a inveja não seja a senhora da nossa o quê? Da nossa vida, como já foi falado aqui, todos nós sentimos o quê? Inveja. Quando a vizinha começa a chegar com uma geladeira nova. Que isso, vizinha? Deus me abençoa. Comprei uma geladeira nova, você aqui já está raivuda. Mas por quê? A geladeira dela estava muito boa. Meu Deus do céu. Nem a geladeira da vizinha você está invejando. Tem gente que tem inveja da roupa da outra. Ela vem para a igreja bem alegre, cheia de vontade de adorar o Senhor. Quando ela chega aqui que vê uma irmã bem vestida, diz: megera. Olha a roupa dela. Pronto, estragou o culto. Já vai cultuar fechada. Senhor. Vou te ensinar. Quando isso acontecer, faz o culto de perdão e remissão. Senhor, me perdoa. Ai, Senhor, tira esse sentimento do meu coração. Amado, a gente tem isso. A pessoa chega aqui, você está bem alegre no culto. Glória a Deus. Fala até mais alto que todo mundo. Aí o irmão diga assim: irmão, Deus me abençoou. Eu comprei um carro novo, pronto. A tristeza já bateu no teu coração. E eu ando a pé. Quem ela pensa que é? Gente, a gente precisa vencer isso. A gente precisa se alegrar com a vitória dos outros. Quando alguém aqui contar uma vitória, luta contra esse sentimento que é para contrário e começa a dizer: muito obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela vitória do meu irmão. Obrigado porque o Senhor tem abençoado, aleluia. Amado, nós temos que ser uma igreja que vai lutar contra esses sentimentos de inveja, contra esses sentimentos de ciúme, porque eles vão bater a nossa porta, eles vão querer entrar nas nossas vidas, eles vão querer fazer morada na nossa família, mas a tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. O Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. O Senhor disse que nós seríamos mais que vencedor. Xerebacanda rabandaia. Nós precisamos vencer. Amado, nós precisamos entender que nós não podemos permitir que esses sentimentos de favoritismo, que esse sentimento de inveja, que esse sentimento de ciúme se torne realidade em nossas vidas. Não faça isso. Luta contra isso. E eu sei em quem tenho crido. O nosso Deus é poderoso para quebrar essas cadeias satânicas sobre nós. Amado, eu descobri na Bíblia, amado, que muitas vezes o que Deus revela para todo mundo não é o que Ele revela para os seus discípulos. Quando você abre a tua Bíblia e você vai ler sobre a semeadura, eu nunca tinha visto isso. Hoje, lendo, o Senhor me deu uma revelação. Ele começa a falar sobre a semeadura. Só que a primeira parte que você vai ler, ele é bem simples. Ele disse: veio um homem com semente, caiu no caminho, as aves levou. Veio outro, caiu bem rápido. Aí os discípulos, na sua particularidade, já não estavam com o quê? Com a multidão. Agora só com os seus. Ele disse: eu vou revelar para vocês o que esse texto quer dizer. Porque a eles eu falo por parábolas, para aqueles ouvindo não ouçam, não entendam. Porque se eles quiserem entender, eles têm que vir aonde? Eles têm que vir a mim. Mas a vocês eu vou revelar cada uma dessas 3 terras e da 4ª que vocês têm que ser. Aleluia. E ali ele fala: a terra dura representa o coração endurecido do homem. Aleluia. E as aves representam os demônios que vêm pegar aquilo que se planta na terra, mas a terra é tão dura que ela não aceita a semente penetrar, e as aves, os demônios vêm e levam. A terra, a pedregulha, ela é raiz, ela é rasa, a fruta, a semente pega, mas não tem profundidade. Vem o sol, cai sobre ela e ela morre porque não tem profundidade. E a outra, ela é espinhosa, ela dentro do espinho, mas os espinhos lhe sufocam e aí morre. Eu digo para você, você não está aqui à toa. Você está aqui nessa noite para aprender que você não pode ser fruto da inveja, fruto do favoritismo, fruto do erro, do maligno, porque você tem um Deus que te chamou para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, para ser vencedor e não derrotado. Você está sendo revelada as coisas ocultas do Pai, do Pai, do Pai, do Pai, do Pai. É o Pai das luzes, é o Pai que nos chama, é o Pai que nos ama, é o Pai que nos liberta e nos dá vitória. Ai, 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 ai. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Semana que vem vou continuar isso. Aqui tem muita coisa boa. Semana que vem vou falar sobre as comparações.
Porque muita gente está deixando de viver por causa de olhar a vida dos outros. E quem se preocupa com aquilo que não te interessa, vai acabar perdendo aquilo que te interessa. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus? Vamos nos colocar de pé. Oh, aleluia.